Pronto. Bom dia, gente. Estamos no nosso terceiro encontro do seminário, com a apresentação da doutoranda Cíntia Aguiar, com o tema Violências e Educação, que vai ser mediada pela Leda Maria, que é a mestranda do CPTL, e nós teremos agora uma fala em torno de 30 a 40 minutos da Cíntia, e depois o debate central será conduzido pela Leda, né? Cíntia, fica à vontade. Obrigada, Christian. Bom dia a todos e todas e todes. Eu sou a Cíntia Aguiar, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMS, no campus de Campo Grande, orientada pelo professor doutor Christian, e sou pedagoga de formação. Vou hoje, na verdade, falar sobre racismos e educação. A gente está no terceiro ciclo de debates do EduForp, e esse é o nosso terceiro encontro. Nosso primeiro encontro foi sobre violências e educação, nosso segundo encontro foi sobre feminismos e educação, e hoje a gente vai falar sobre racismos e educação. O nosso grupo de pesquisa, ele tem feito esse ciclo de debates em temas centrais que perpassam todas as pesquisas que nós, enquanto grupo realizamos, e nós selecionamos obras, né, e referências para que fossem lidas para esse encontro e debatidas aqui entre todos. Para esse encontro para discutir racismos e educação, a obra que nós selecionamos foi Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. A indicação de leitura que a gente fez foi do capítulo 5, né? O livro ele é extenso, aí a gente pediu a leitura, né, da introdução para entender como que foi a questão da construção do livro, mas a gente vai discutir especificamente o capítulo 5, a experiência vívida do negro. Então, além da gente discutir esse capítulo, eu vou trazer um panorama do livro em geral, para que quem não conseguiu ler a obra por completo tenha pelo menos um vislumbre do que foi a construção até chegar nesse capítulo, que é a experiência vívida do negro. Só que antes de começar a falar do livro em si, eu queria trazer alguns dados, que são dados que eu venho levantando, consolidando na pesquisa de doutorado que eu conduzo hoje, e racismo é um dos pontos de discussão. E eu tenho alguns dados que são brasileiros e que eu gostaria de destacar até para enfatizar a importância dessa discussão, desse ciclo e dessa temática aqui hoje. Bom, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, ele tem a sigla SIM, e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, são ambos do Ministério da Saúde, eles fazem um apanhado geral das violências que são notificadas, né, que são de todo o mapa da violência do Brasil, que são registrados, né, então são denúncias, são dados que foram coletados conforme os acontecimentos foram sendo notificados nas delegacias, no hospital e tudo mais. Então, só frisando isso, porque é um dado que são de denúncias, então, o que não chega nas autoridades, o que não é denunciado, o que não chega, né, não é notificado, não está nesse dado. E eu uso o mapa da violência do IPEA na minha pesquisa. E esse mapa mostra que, na última década no Brasil, dos quase 600 mil homicídios que houveram no nosso país, 92,2% foram cometidos contra homens. E 75,7% desses homens são negros. 4,3% desses homens não têm nenhum grau de instrução formal. E 93% não concluíram nem a educação básica. Então, com esse dado, a gente consegue entender quem é o corpo, quem é a pessoa que mais morre no nosso país, no Brasil. E a importância da gente discutir o racismo nesse contexto, tá? Outro dado que eu trago na minha pesquisa
que é bem relevante para essa discussão, é uma pesquisa do Data 360. É uma pesquisa que foi feita no estado de São Paulo, Data Poder 360. Ela foi feita agora em 2022 e mostrou que 81% dos brasileiros afirmam que existe preconceito contra negros no Brasil, devido à cor da pele. Porém, 13% da população que respondeu aquele questionário, né, afirma que o racismo não existe no Brasil. E 6% não sabem responder se existe racismo ou não. E essa negação em relação ao racismo no país, ela é muito preocupante. Então, esse tema, apesar de muita gente achar que ele já está esgotado, que a gente fala demais e que a gente tem muita coisa sobre, a gente ainda tem um dado alarmante que justifica a necessidade da gente abordar essa questão, tanto por meio de pesquisas, quanto nesse momento aqui no ciclo de debates. E aí a gente trouxe o Fanon para falar um pouco disso, né? Então, a obra específica desse encontro, ela foi produzida em 1952, né? Então, a gente tem aí um período, um momento histórico de construção, e a gente vê que muito do que ele falou lá em 1950, a gente consegue ainda entender e ver e sentir em 2024, né? É um livro que investiga o colonialismo francês e como ele impactou a identidade e a psique dos negros colonizados nas Índias Ocidentais francesas. Então, é um recorte muito específico de um racismo que acontece na Europa, né? Mas esse contexto de colonização, ele muito nos interessa. Nós somos um país que fomos colonizados, né? Somos um país que sofreu o processo de colonização, fomos os últimos a conseguir, né, que a escravidão fosse abolida de uma forma oficial. Então, foram mais de 300 anos de escravidão legal no nosso país, e isso traz marcas, isso é a nossa história, e a nossa história ela não pode ser esquecida, né? E a gente vem com os estudos críticos nos mostrando isso, a gente não pode apagar, né? E a gente não pode deixar que a história continue sendo contada dessa forma, a gente precisa pensar sobre ela e ter esse domínio dessa história, desse contexto, do que aconteceu no nosso país, para a gente poder entender também como que essas relações se construíram e, quiçá, propostas e estratégias para que ela possa mudar. Então, primeiro, ele começa abordando a complexidade da linguagem e como essa assimilação linguística é usada como uma ferramenta de poder. E esse aqui é um ponto que a gente vê em vários... A gente já discutiu aqui em alguns momentos aqui no ciclo, a gente já discutiu em alguns momentos isso também no grupo de estudos com outros textos. Esse foi um ponto que a gente discutiu na grada também, e é super importante a gente retomar, porque a questão da língua, ela tem um poder. E quando a gente leva o colonizado a ver a língua do colonizador como superior, essa imposição já traz um sentimento de inferioridade. E aí a gente entra nas discussões que ele traz, né, analisando essa dinâmica sempre aqui no livro, né, das máscaras que os negros sentem que precisam usar para ser aceitos na sociedade branca. Né? Ele vai analisar essas dinâmicas dentro dessa obra. Ele descreve ali como que os negros internalizam o racismo, como que eles desenvolvem um desejo subconsciente de embranquecimento, né? É o famoso a famosa frase que eu uso do Paulo Freire, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. Então, esse processo de internalização, ele começa aí, né? De você entender que o outro é bom, então é aquilo que eu quero para mim. E ele vai discutir também o complexo da inferioridade que resulta, né, dessa tentativa do negro imitar o branco, na esperança de ser reconhecido e valorizado.
Ele também vai analisar no livro, aí estou dando um panorama geral do livro, tá, gente? Não é do capítulo. Porque é uma leitura que muito me interessa, que eu preciso fazer, então eu vou trazer para vocês o panorama geral. Ele também vai analisar as relações interraciais, especialmente os casamentos entre negros e brancos, e como essas uniões muitas vezes perpetuam essa dinâmica do poder colonial e de conflito interno de identidade. E não tem um momento que eu leio o Fanon que eu não me reconheço, né? Então, eu sou suspeita para falar dessa parte. E ele também vai fazer essa reflexão sobre a descolonização e a necessidade de uma reestruturação da sociedade colonial para que acho que permitir não é a palavra, mas em busca dessa verdadeira liberdade e igualdade, né, entre todos. E ele também foi uma surpresa para mim ver que ele não é que ele advoga, ele defende, né, uma nova forma de humanismo que reconhece, né, e respeita a dignidade dos indivíduos. E eu estava lendo um Fanon que a violência é o único caminho para a descolonização, sabe? Então, achei muito interessante esse ponto aqui e que veremos aí, vem aí, né? Que nem diz uma certa emissora de televisão. É um estudo extremamente fundamental, e aí a gente entra assim. Tem gente que é pós-colonial, teoria crítica da raça, enfim, para nós, assim, acho que essas caixinhas elas não nos cabem, né? Acho que a gente tem ali, enquanto grupo de pesquisa, a teoria crítica para a ação, então a gente tem um fundamento enquanto grupo, enquanto pesquisadores, de não se colocar nesses lugares, nessas caixinhas, e sim pensar, né, essa sociedade a partir desses referenciais e trazer contribuições a partir das nossas pesquisas, das nossas vivências, da nossa atuação enquanto professores, pesquisadores e pessoas, os seres humanos que andamos por aí, de como trazer esse arcabouço de discussões que a gente faz para as pessoas. Então, acho que é o maior ganho que a gente tem enquanto grupo de pesquisa, né? Apesar de sermos taxados como produtivistas, né? A gente tem esse ideal, assim, e essa preocupação de prestar conta, de mostrar que o dinheiro público que foi investido em todos nós, ele é revertido para a sociedade de alguma forma. Então, essa questão de onde nós nos encontramos, ela é bem complexa. Precisam seguir o nosso orientador aqui e grande mentor e pessoa que coordena o grupo para entender um pouco, né? E ele oferece, então, o Fanon vai oferecer aqui nessa obra, no geral, uma análise perspicaz, pode ser até inovadora, sabe, sobre os efeitos que a desumanização do colonialismo e do racismo, e aí a gente, esses dois lugares, não termos, tá? Porque a gente não está falando aqui de termo e de, enfim, esses dois lugares, do colonialismo e do racismo, como que ele incentiva a luta pela libertação e a igualdade. Não à toa que o Fanon tem sido muito lido no Brasil hoje, né? E em vários lugares, em vários programas, em várias linhas de pesquisa, e a gente está trazendo também para a educação, para dar essa força nesse aspecto que nós estamos aqui agora. Não à toa o ciclo é Racismos e Educação, e é o Fanon, que é o pano de fundo da nossa discussão. É uma abordagem interdisciplinar, ele combina ali a psicologia, a sociologia, a filosofia, acho que conforme você vai lendo, você vai identificando ou não, né? Às vezes precisa buscar quem é que ele está citando, onde que ele está bebendo, de onde que veio essa informação, mas essa interdisciplinaridade é uma marca dele e continua a inspirar e influenciar muitos debates acadêmicos e movimentos sociais em todo o mundo e no Brasil também.
Bom, vou falar então do livro, né? A gente tem aí, deixa eu ver quantos capítulos são. 8 capítulos, nós vamos discutir o capítulo 5, então eu vou falar rapidamente dos outros. Ele começa com o Negro e a Língua, né? E eu sugiro muito que, se você tiver um tempo, leia. Acho que, principalmente para quem trabalha com literatura, para quem trabalha com construção de textos, para quem trabalha com... Enfim, é um tema que é extremamente importante para a gente entender como que a língua serve como uma ferramenta de poder e de alienação. E aí, nós, enquanto grupo, agora é a Cíntia, né? Eu fico fazendo panoramas e conexões com o Adorno, né? E aí a gente fica aqui, gente, a língua é uma ferramenta de poder e alienação, e como que a gente consegue ver isso na indústria cultural, né? Uma coisa que me veio na cabeça foi o Machado de Assis lido por uma pessoa que é norte-americana, e ela adorando, assim, ela descobrindo que nós temos literários bons no nosso país, e aí ele viraliza e começa a vender, porque alguém que não é brasileiro reconheceu que o Brasil sabe fazer alguma coisa, né? E eu acho que esse movimento ali eu só conseguia ver o Fanon, né? Precisou de uma pessoa que tenha uma língua dominante, fazer um vídeo no TikTok, falando que algo do Brasil era bom, para que isso pudesse tanto viralizar, e aí vem, né, a indústria cultural aí, entrando em alguns pontos, né? Gente, não entenda a indústria cultural como isso, tá? Pelo amor de Deus. Ela é bem complexa, tá? Só tô dando um exemplo. E como que a gente ainda é subalternizado, sabe? Então, fora do nosso país, nós ainda somos vistos como colonizados e como o que nós produzimos não é tão bom, né? E às vezes a gente tem esse espírito também, né, de vira-lata. E me perdoem aí a palavra, tá? Eu sei que isso vai para o YouTube depois. Mas a gente entende que o do outro é sempre melhor do que o nosso. A língua do outro é melhor do que a nossa, o que o outro faz é melhor do que o nosso, o que o outro vende é melhor do que o nosso. E esse processo de colonização, ele é muito importante. E eu acho que o Fanon, ele consegue fazer a gente entender esse processo. E aí, esse ponto é importante, que a gente pode desbravar para além do racismo, porque parece assim, o Fanon está falando de pele negra e máscara branca, então logo eu vou falar de negros. Se não é negro, eu não vou discutir. Não é isso. Ele traz subsídios para você discutir para coisas muito além. Não que não seja uma pauta importante, tá? Por isso que eu até trouxe dados que eu consegui ali sistematizar na tese, para entender a importância de discutir racismos ainda. Mas a gente não pode reduzir o Fanon a isso. Tá? Eu acho que esse é um ponto importante. E como eu estou lendo muito sobre ele ultimamente, eu estou vendo que as pessoas às vezes resumem isso. Vamos falar de racismo? Vamos falar do Fanon. Vamos falar de negro? Vamos pegar o Fanon. Mas e não é só isso, sabe? Quando você começa a ler, você começa a entender dinâmicas sociais que perpassam qualquer país que foi colonizado. E você consegue entender a dinâmica, tanto de um quanto do outro. Acho bem importante esse ponto, tá? E, claro, a gente tem que adotar a língua do colonizador para ser aceito, né? E a gente vimos e vemos até hoje, né? O quanto de nós conhecemos uma língua de alguma etnia indígena, que era os moradores do nosso país quando fomos colonizados da primeira vez. Nós falamos um português, né, que nem o português de Portugal considera um português, né? A gente tem esse portuguesado nosso, né? E ele ainda difere de cada região do país, mas a nossa língua, ela ainda é do colonizador até hoje, é oficial do nosso país, né? Então, a gente entender essa perda da identidade cultural, a internalização de um complexo de inferioridade é muito importante. E o negro e o outro, ele é outro capítulo que ele fala, e ele foca na psicologia da opressão racial, e aí a gente consegue entender muitos fatores aqui dos condenados da terra, que a gente já discutiu em alguns outros encontros do grupo de pesquisa, né? Mas aqui ele vai explorar a percepção
da superioridade branca e da inferioridade negra, sabe? E como que ela é perpetuada através de relações interpessoais. E cria barreira significativa de compreensão e de respeito. E isso é, para mim, é importante. A gente não, por mais que a gente saiba o que o racismo existe e algumas faces dele, você entender esse ponto, eu acho que ajuda a gente a levar isso para outros lugares de outra forma, sabe? E aí ele vai falar também no capítulo 3 da mulher de cor e o branco, e vai falar sobre a relação interracial. E aqui é uma coisa que passa assim no IPEA hoje, né, 2023. A gente tem ali um mapa de violência, uma categorização de vários tipos de violência. E quando a gente fala da violência contra a mulher, precisa separar a violência contra a mulher negra e contra a mulher não negra. Porque até o nível de violência e o número dessa violência, o número de mulheres que morrem em relação ao feminicídio, eles são maiores. O marcador raça, ele é importante. E aí, às vezes, quando a gente coloca raças entre aspas, as pessoas não entendem, mas é um marcador importante e precisa ser separado para a discussão. A gente não pode colocar a raça e a etnia tudo no mesmo saco e balançar e sortear e ver do que a gente vai falar. É importante fazer essa divisão, e ele faz isso falando tanto da mulher como do homem também, né? No capítulo 4 é o homem de cor e a mulher branca, e fala das relações interraciais, os casamentos, né? E como que essas relações reforçam o desejo, né, de mulheres negras de se associar à branquitude, buscando status, aceitação, e a crítica à ideia de que esse relacionamento traz ascensão social para os negros, e muitas vezes vai perpetuar essa dinâmica colonial de dominação. São capítulos bem importantes, eu acho que para quem discute gênero e não tem marcadores ali, acho que são 2 capítulos que valia a pena dar uma olhada e fazer uma conexão. Lógico que, assim, a gente está falando aqui de mulher e homem cis, né? Ele não vai entrar em outros aspectos, mas vale a leitura. O capítulo 5, que é o que a gente vai falar aqui, aí tem o negro e a psicopatia, né? Relação do racismo e da colonização, aí entram transtornos mentais, os emocionais, a opressão racial, o sentimento de inferioridade, a ansiedade, a desesperança, que afeta a saúde mental dos negros. Ele traz esse panorama que também, para quem discute essa questão, vale a leitura. O negro e o reconhecimento, né? O reconhecimento e o respeito da sociedade, né? Ele discute essa luta do negro por reconhecimento e respeito numa sociedade que é racista, né? Tem um nome para isso agora que eu esqueci. Bom, ele vai argumentar, né, que os negros. Aí, aqui é o ponto legal que a gente começa a fazer, a entender o título do livro, né? Que ele fala que o negro precisa rejeitar as máscaras que são impostas pelo colonialismo e buscar uma identidade autêntica e livre da opressão, né? E a gente, no começo, assim, quando você, pelo menos na minha percepção, quando eu vi o título pela primeira vez, eu pensei assim, a pele negra, a máscara é branca, talvez eles estão querendo usar uma máscara branca. Mas aqui eu vejo ele falando sobre você rejeitar as máscaras que são impostas, sabe? Foi muito legal, assim, para mim, a leitura, tá? Porque a gente, eu me divirto lendo livro, tá? Então, para ver se para vocês não faz tanto sentido, mas tá tudo bem. E no final, ele fala sobre a necessidade, né, da descolonização, a reestruturação da sociedade colonial e defende a revolução, né, e não apenas a libertação dos negros do colonialismo, e fala dessa forma de humanismo, que foi um ponto que eu particularmente fiquei surpresa e gostei muito e que eu preciso levar para a discussão da minha tese, né, porque a gente fica arrumando serviço para fazer, esse que é o problema de ficar lendo coisa em debate. Bom, sobre o tema em si, né, o capítulo 5, eu trouxe aqui 6 temas, na verdade, ideias que ele trouxe, que aí eu trago para a discussão do grupo, né?
Ele traz ali no capítulo 5, ele vai explorar a subjetividade e a experiência cotidiana dos negros em um mundo dominado pelo colonialismo e o racismo. Por isso que eu escolhi ele, que eu acho que você tentar entender, né, como que essa experiência é no dia a dia é bem interessante. E o impacto psicológico e emocional dessas opressões. Então, ali ele vai trazer a consciência de si, o olhar do outro, né? Como que a identidade negra é moldada e reinterpretada através desse olhar do outro. E eu acho muito interessante esse termo que ele usa, né? É sempre assim, o outro, nós e o outro. Que muitas das vezes nós fugimos desse termo, de falar de nós e os outros. E ele enfrenta esse termo para falar assim, existe o nós e os outros quando se trata de pensar, ver, interpretar o olhar quando a pessoa é negra. E isso eu acho que é um baque, porque nem todo mundo consegue se ver nesse lugar. E às vezes a gente faz isso, né? É eu e o outro sempre é diferente de mim, e muitas das vezes no etnocentrismo, por exemplo, né? Tudo que é diferente de mim, na minha percepção, é errado. E o mundo não gira em torno de mim porque eu não sou o sol. Então, é bem interessante a gente entender essa parte. Ele fala da interiorização do racismo, né? Como os negros começam a acreditar nessas percepções negativas de si mesmo e como que isso afeta a autoestima e a identidade. E eu achei muito interessante essa questão das percepções, porque aqui, apesar dele estar falando da interiorização do racismo, quando a gente vai discutir identidade, é um fator que muitas das vezes a gente não leva em consideração, né? Como que eu interiorizo essa percepção de mim mesmo, né? E é sempre na relação com o outro, de como essa sociedade foi estruturada. E aí a gente tem uma sociedade estruturada no racismo, na misoginia, né? Então, são pontos que são interessantes para acho que quem discute gênero também. Aquela que fica dando pitaco na pesquisa dos outros. Desculpa, gente, não preciso levar em consideração, tá? A consciência dividida, e ele vai descrever, né, a sensação dessa consciência que você tem, que você quer navegar na sua identidade própria, né, que você se entende como uma pessoa, mas e você também tem ali essa expectativa e um estereótipo que é imposto por uma sociedade branca. E ele vai falar desse sentimento, né, dessa consciência ali, eu achei extremamente interessante. E esse conflito interno, que é contínuo, e traz essa sensação de não pertencimento a nenhum dos mundos. E eu acho que isso aqui também, para quem discute gênero, é muito importante. Mas, enfim, acho que para discutir o racismo também, a gente, às vezes, discute num campo meio superficial, e o Fanon consegue trazer isso por uma coisa mais concreta, para a relação da pessoa com o racismo, literalmente. Eu acho que é um ganho muito grande. Ele também vai falar de desumanização e resistência, né? Alguns episódios de desumanização diária, e as microagressões, e até os atos implícitos de racismo, que no Brasil a gente fala, né? Todo dia um caso isolado, ou o caso isolado número 1598, porque é sempre um caso isolado, mas é sempre um racista, é sempre um caso contra uma pessoa. Enfim, eu acho que esse aqui é um panorama que a gente vive no Brasil hoje. E a gente consegue destacar, inclusive, quando ele fala de como esse episódio afeta psicologicamente as pessoas negras, a gente consegue entender, né? E ele vai discutir também ali a importância de resistência e de luta por dignidade e reconhecimento, que os movimentos negros estão há séculos, né? A gente vendo essa luta incessante e que ela não pode acabar, né? Aí ele vai falar do corpo negro,
que é frequentemente objetificado, erotizado, de maneira que reforça a opressão racial. E o interessante é que ele discute, né, como que os negros são forçados a confrontar essas representações e lutar contra a desumanização dos seus corpos. E esse também foi um ponto muito interessante para mim, porque não é uma abordagem que eu vejo em estudos que eu tenho lido sobre racismo. E a necessidade de autenticidade, né? Que ele rejeitar as máscaras mesmo, buscar uma identidade autêntica, a autoaceitação, o orgulho da herança cultural e enfatiza a importância da liberdade das expectativas, né, coloniais e racistas para uma verdadeira emancipação. E eu acho que eu já falei demais, eu vou passar para vocês, né, mas esse capítulo em específico que a gente selecionou para entender um pouco da profundidade do impacto do racismo e do colonialismo, né, na psique dos indivíduos negros. A gente tem ali um psicólogo falando sobre como o racismo afeta, né, emocionalmente essa luta interna e externa que as pessoas negras elas enfrentam e a necessidade de resistência e autoafirmação para superar essa opressão, né? Acho que um grande ganho, que é uma coisa que eu defendo quando eu escrevo sobre a teoria crítica, é isso, né? A gente precisa apresentar o que foi nos dado, o que nos foi herdado, porque quando a gente não conhece, a gente não consegue mudar, né? E o nosso trabalho, pelo menos no EduForp, é esse, de tentar mudar o que está dado, né? E aí eu tô falando do EduForp como se eu fosse o EduForp, né? Me perdoem, mas é isso. Vou passar para os próximos. Cíntia, muito obrigado, né? Acho que é isso. Somos, enquanto estivermos presentes no grupo, pelo menos, a gente tem que vestir a camisa, porque senão você não acredita naquilo que você está fazendo. Então, pode. Eu acho que tem que sim, né? Depois se vira, tanto que eu tenho várias ex-orientandas, mas se você estiver dentro do grupo e não vestir a camisa, tem alguma coisa errada ou com o grupo, ou com você, ou com o orientador. Mas para isso tem instâncias legais para você decidir, né? E que bom que você veio para mim. Você precisava de uma pessoa como eu. Óbvio. Porque a sua ex-orientadora, agora, tá, vixe, tá gravando. A sua ex-orientadora é uma pessoa muito boa, te merecia também, mas você precisava estar num lugar onde você pudesse ser o que você é. Alguém vai ter que cortar essa parte, gente. Seguimos, Leda. Tá, só um detalhe. Cíntia, o Fanon, ele usa o termo inumano em vez de desumanização, porque ele acredita que a violência, apesar de ser... Ih, a Cíntia caiu. Tá, tudo bem, então segue. Apesar de ser um ato feito por seres humanos, ele acredita que a violência ela não pertence ao ethos, vamos pensar assim, do ser humano, porque ele acredita que o ser humano é feito para ser bom. ¿Comprende, Sergio? ¿Me acompañas? Bueno, es que el Fanon dice que la humanidad, la deshumanidad no existe, pero a inhumanidad, porque el ser humano hecho para él, que el ser humano es hecho para ser bueno. Cuando él practica la violencia, significa que es algo que no pertenece al ser humano. Por lo tanto, no es deshumano, pero inhumano. O sea, existe una negación de la humanidad cuando se practica la violencia contra otro. Leda? Obrigada. Olá a todos, né? É um prazer estar aqui. Meu nome é Leda, sou mestranda em Educação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Farei uma breve consideração sobre a obra e, em seguida, uma questão que proponho para o nosso diálogo.
né? Então, Fanon, ele traz uma ideia muito interessante sobre a identidade negra, né? É discutido que essa identidade é uma construção bem complexa e que vem toda moldada pela opressão e pelo racismo, né? E que o indivíduo enfrenta. E a experiência de ser negro, segundo ele, é cheia de um sentimento de alienação em relação ao outro, né? Mas, ao mesmo tempo, Fanon também destaca a resiliência, né? Ele mostra que mesmo com toda essa opressão, né, o negro ele encontra formas de se defender, né, e criar um espaço onde pode reivindicar sua identidade, né? E isso não é algo individual, né, mas sim uma luta coletiva, né? E essa luta, né, pela identidade negra e pelo reconhecimento, né, não é fácil e não acontece de uma forma linear, né? As experiências de discriminação ainda são uma barreira enorme para muita gente, né? O racismo estrutural, a desigualdade social, entre outros, estão presentes aí moldando a realidade cotidiana, né? E é nesse cenário que a defesa da identidade, né, ela se transforma em um ato de sobrevivência, né, e afirmação. Tem uma frase que diz, né, não se nasce negro, né, se torna negro. E isso fala muito sobre como a negritude não é algo, uma questão somente, né, de cor de pele, mas sim uma construção social e histórica, né? E as experiências que a pessoa vive, o contexto que está, né, que a opressão que enfrenta, tudo isso influencia, né, como ela se vê e como se vê o mundo, né? Eu vou dar um relato, né? Eu fui criada, né, por uma família de brancos, né? Não tenho muito contato com o meu pai, que é negro, né? E a minha mãe é branca, a família dela também. Então, eu, como a única pessoa negra na família, né, sempre fui algo de chacota por parte de tios, né, primos. Demorou muito para me entender aquele sentimento, né? Eu olhava para minha família e via amor dentro da minha casa, né? Mas fora, o mundo era diferente, né? As pessoas me olhavam para mim de um jeito diferente e me fazia sentir como se eu não pertencesse àquele lugar, né? Com o tempo, eu fui percebendo que aquilo não era normal e que eu tinha o direito de ser quem eu sou e de me orgulhar da minha cor, da minha cultura, mas esse entendimento não veio fácil, né? Foi um processo longo, cheio de lágrimas, descoberta, né? Aprendi a valorizar a minha identidade e me cercar de pessoas que me respeitam. Hoje eu entendo que a minha história não é a única, né? O racismo que eu enfrentei, que eu enfrento, né? Não define quem eu sou, mas me ensinou a lutar por mim, né? E pelos outros. Eu tenho 23 anos, né? E eu já perdi a conta de quantas vezes eu já sofri discriminação no meio familiar, trabalho, escola, faculdade, na rua, em lojas, né? E é sair de casa e saber que vai ser algo. Quando o Fanon, né, ele fala que a vivência dos negros, né, ele mostra que a identidade negra se forma em um ambiente onde a discriminação e o racismo estão sempre em jogo, né, afetando a autoimagem, as relações sociais. Então, tornar-se negro vai além de simplesmente aceitar a cor de pele, né, é um processo de reconhecer e enfrentar as dificuldades que a sociedade impõe, né, e isso envolve uma consciência, né, sobre as injustiças, a luta e o reconhecimento, né. Em conclusão, né, para não se estender muito, eu vou fazer a minha questão, Cíntia, né, que é de que maneira a experiência vivida, né, discutida por Fanon, pode enriquecer as pesquisas e as abordagens pedagógicas contemporâneas em relação à identidade e quais são as implicações dessa perspectiva, né, para uma compreensão das identidades num contexto diverso.
encerro as minhas considerações. Cíntia, se me permite antes, Leda, eu sinto muito, quando você falou até estava me emocionando aqui, porque realmente todo dia eu saio pensando qual vai ser o golpe de racismo que eu vou tomar hoje e como me organizar quanto a isso, né? Só para registrar isso que estamos juntos. Não é uma palavra da moda, mas, cara, quando você falou, eu entendi bem, né? Quando eu entro numa loja, eu já sei como tenho que me comportar mais ou menos, e os golpes sempre são surpreendentes, né? Enfim, tem várias histórias também, se você quiser a gente senta num bar e conversa, porque para chorar tem que chorar bêbado, né? Chorar de cara é muito chato. E registro também, muito obrigado, Daiane, que me mandou uma cueca virada maravilhosa, Dai. Adoro sua cueca virada. Não, na verdade, o Renato, mas você que trouxe, tá bom. Aproveita, quem tiver cueca virada, depois te explico, Sérgio. É uma comida brasileña, pero muy deliciosa, saborosa. Bueno, é como um pan, pero não é um pan. É mais que um pan. Cíntia, vai. Eu pedi para a Leda mandar a pergunta aqui para mim no chat, porque meu divertidamente não funciona nessas horas. Ela falou a pergunta, eu me perdi na segunda frase. De que maneira a abordagem do Fanon pode ajudar ou auxiliar nas pesquisas no contexto da educação? Ixi, ela caiu. Mas acho que é uma pergunta geral, né? Quem quiser falar sobre. Tá, enquanto a Cíntia não cai e não volta, eu acho fundamental, Leda, pensar. Eu tenho uma crítica agora pessoal quanto às abordagens que fazem no Fanon, no campo da educação, que me parece um pouco. Cíntia, quando você quiser, me corta, aí você fala, tá? Tá acompanhando? Tá. Só para terminar minha crítica, eu sou um tanto utilitarista, né? No campo da educação. Isso, assim, várias vezes é feliz, mas foi muito feliz quando disse lá no início da questão de não caber em caixinhas, né? Um pensador como Fanon não pode ser encaixado simplesmente, é decolonial, né? É muito pouco para quem estuda Fanon classificá-lo somente como decolonial. Por exemplo, o Fanon é misógino. Lê a obra do Fanon, ele é misógino. Entende? E aí, classificar um cara misógino como decolonial não encaixa, entende? Então, ele serve para pensar a decolonialidade, a busca da individualidade, a busca da subjetividade, a la Foucault, mas ele não serve só para isso, né? A obra dele é interessante, mas também está baseado muito na experiência pessoal dele. Certas coisas do Fanon não funcionam, porque é um indivíduo falando, é o Christian falando, né? Acaba virando, já estou me estendendo, falei que eu não tinha que falar, viu, Leda? Alguém tinha que coordenar, porque eu gosto muito desse texto do cara. Enfim, certas coisas dele acaba virando, tá, cara, você viveu isso, eu não vivi, por exemplo, né? Vai, Cíntia. Tô tomando cuidado com o botão que eu aperto, porque toda hora que eu vou fazer uma coisa, eu desligo e eu caio. Aquela senhora que usa Meet. Então, nossa, acho que são muitos pontos, sabe? Como que enriquece? Você falou, deixa eu pegar aqui a pergunta de novo no chat. Pode enriquecer, né, a pesquisa. Acho que esse é o primeiro ponto. Como que enriquece? Assim, do meu ponto de vista, tá? As vozes na minha cabeça, bem aquelas que sentia que está lendo Fanon. Quando ele ensina sobre que a identidade ela é multifacetada, sabe? E ela é influenciada
por vários fatores. E aí é raça, cultura, história. E eu acho que esse é um ponto de enriquecimento, porque não raro, digo por conta de revisões sistemáticas de literatura que eu fiz e leitura de trabalhos para ajudar a entender esse ponto, até a gente chegar até num ponto comum ali da tese. Muitas dos estudos, eles têm essa questão de ver o racismo por uma lente só, sabe? E ele traz essa construção de identidade que é influenciada por muitas coisas. Essa questão da identidade que não é estática, mas ela é dinâmica e ela é moldada por experiências sociais e políticas. Por exemplo, né, você e o Christian, que sofrem, já sofreram, que já tem esse sentimento de que racismo que eu vou sofrer hoje, tem uma percepção diferente da escrita ou até da discussão do tema que outras pessoas talvez não tiveram. E a importância de ouvir vocês e de entender como que essa dinâmica funciona. Eu até trouxe na tese um relato meu de como foi que eu entendi o racismo. Porque até então, eu assim, você sabe, sabe a música do Zeca Pagodinho? Eu não sei o que é caviar, eu nunca vi nem comi, eu só ouço falar. O racismo às vezes é assim, sabe? Assim, você sabe o que é, mas você nunca viu, não comeu, nunca ouviu, sabe? É assim. E para mim era nessa forma. E quando e a importância da gente discutir isso em espaços educativos, né? Eu trago um pouco disso na tese. Foi numa disciplina de educação racial, era educação étnica e racial, né? Que é obrigatória na grade na grade, né? Grade, parece que você está preso, não gosto dessa palavra. Na estrutura curricular da universidade, e felizmente era uma pessoa que sabia o que estava fazendo, sabe? Porque nem toda pessoa que tem essa cadeira na universidade sabe o que está fazendo ali para discutir esse tema, né? E ela trouxe a questão do racismo estrutural, e quando a turma começou a falar sobre os racismos que eles viviam, eu comecei a falar, gente, mas eu já fiz isso com uma pessoa. Eu já usei esse termo, eu já falei essa palavra. E aí eu também comecei a ver, mas já fizeram isso comigo. E eu não tinha entendido até aquele momento que aquilo era uma expressão de racismo, tanto da minha parte com o outro, quanto do outro comigo. Então, eu comecei a entender, falei, meu Deus, gente, eu faço isso. Eu já fui racista com muita gente. E aí você vê assim, nossa, essa pessoa, porque assim, eu achava que o segurança ficar atrás de você na loja, ele fazia com todo mundo. E não é bem assim, né? Não é com todo mundo. Eu, por exemplo, tenho um casamento interracial, né? Então as pessoas já perguntaram até se eu sou a namorada do pai do meu filho, porque meu filho parece com meu marido, então eu não sou a mãe dele. Porque ele é muito, muito branco, apesar de eu não ser, né? A gente é muito diferente, então eu nunca sou a mãe. E aí você começa a entender essas dinâmicas assim que você não entendia. E eu acho que esse ponto trazendo para a educação, né? E aí é uma coisa que eu falo muito hoje em dia, porque estou numa secretaria de educação, estou numa gerência de currículo e formação, e é um ponto que eu discuto quase todos os dias. Precisa virar uma política pública, porque um professor, né, um educador, desenvolver uma fala, um currículo que reconhece e valoriza a diversidade na experiência de vida dos alunos, que promove narrativas de aulas que ajudem, enfim, a verem a própria história refletida e valorizada na educação, muda a realidade daquela turma. Mas enquanto isso não for uma política pública, a gente não consegue ter isso em currículo, a gente não consegue estar nas diretrizes, e aí a gente não... Tanto que nós temos uma lei que completou aí, fez aniversário, né, ano passado, de 20 anos, e a gente ainda
está caminhando a passos assim de tartaruga, e não é a tartaruga ninja, para discutir a questão do racismo, né? Hoje, uma coisa que me irrita muito, aí eu vou deixar isso. Cíntia, desculpa te cortar. Explica para os novinhos o que é tartaruga ninja. Vocês não conhecem tartaruga ninja? Não acredito. Não, a Leda tem 23, o Bruno deve ter 26, no máximo. Não, gente, não acredito. Vocês têm que. Gente, a tartaruga ninja, não. Como não conhece a tartaruga ninja? Vai procurar no YouTube. Daqui a pouco você vai falar do Mestre Splinter, ninguém vai entender. Essa piada de velho. A piada, ela, como é que fala? Ela entrega a sua idade. E é isso, gente. Sou uma senhora. Sergio, te cuento, lo que el chiste es un dibujo que se pasaba en la tele en los años 80, o sea, la gente más vieja que sabe lo que ella está hablando. Que, bueno, tampoco los brasileños comprenden el chiste, porque es de los 80. Es un problema entonces ya. Por eso que los otros, por ejemplo, Leda y Bruno, se quedaron. Y yo me reí porque me recordé del dibujo, porque soy viejo. Dale, segue, Cíntia. Mas essa nota de rodapé de vez em quando. Essa nota de rodapé. Para as crianças dos anos. Isso também é cultura, gente. É cultura dos anos 80 e 90? É, mas ainda é cultura. Outro ponto, assim, que também enriquece, que acho que eu não gosto da palavra desenvolver, mas seria construir mesmo uma consciência crítica para entender e desafiar o racismo internalizado e sistêmico, sabe? E eu acredito que é isso que eu defendo, tá, gente? Eu estou falando aqui para vocês coisas que eu defendo na minha tese. Então, eu acredito mesmo que enriquece e que ele traz conhecer o Fanon, ler o Fanon, ter o Fanon como referência em documentos curriculares, a gente consegue, talvez não consiga, né? Que aí é a Cíntia que acredita na educação, bem aluna da pedagogia do primeiro ano. Mas ele revela o estereótipo racial, né, que é internalizado e perpetuado, acho que é um ponto importante que dá para trazer em abordagem pedagógica, e trazer a crítica ao racismo e ao colonialismo, né, e incentivar os alunos a questionar, enfim, a justiça social, e eu acredito que esses pontos, eles enriquecem pesquisas, né, e respondendo, assim, entrando na sua pergunta. E acho que, inclusive, para as pesquisas que envolvem a questão racial, né? Parece que eu volto nisso, porque, assim, esses dias eu li um artigo que estava falando disso, sabe? Assim, do quanto o tema racismo está batido. E eu falei, gente, como que alguém aprova um negócio desse? Eu fico 1 ano para aprovar um negócio numa revista e a pessoa me aprova uma frase dessa. E é tão, assim, distante ainda da nossa realidade, sabe? A gente tem dados e pesquisas que mostram que o Brasil, aí falando a nível Brasil, tá? Que o brasileiro ainda não entende o que é. E ainda assim sabe, mas não entende a gravidade. Eu acho que a maneira com que o Fanon traz isso enriquece. E outro ponto que também eu acho que enriquece é essa dupla consciência, né, de navegar entre duas culturas, assim, de viver em diferentes identidades culturais, que eu acho que é muito positivo, assim, e a gente está hoje discutindo muito educação socioemocional nas escolas, né? E eu acho que isso vai acabar entrando em pesquisa em algum momento. E sempre que eu vejo o Fanon falando da psique e de como a gente tem, né, a questão da autoaceitação, da autenticidade, de tal, acho que esses são temas que a gente consegue trazer em pesquisas, talvez, inclusive, por exemplo, nós temos um projeto de pesquisa gigante, já aprovado em comitê de ética,
que fala sobre educação infantil, né? Entender, por exemplo, ali como que essa criança se vê, como que é a autoimagem e a autoaceitação dela, e fazendo essa diferença, por exemplo, entre raças, talvez a gente consiga dados para não é nem verificar, que não é essa palavra, mas ele traz ali implicações que já acontecem com pessoas negras por essa questão racial que é internalizada e que é estruturada. Com pesquisa, a gente consegue ver se aquele dado ali, ele é refutado ou não, sabe? Então, acho que ele traz muitas possibilidades de pesquisa. E em muitos lugares. A gente consegue fazer desde a educação infantil até o ensino superior e trabalhar não só com viés de pessoas negras ou racismo, mas a gente consegue também trabalhar a questão de identidade, outras questões que, claro, ele não vai responder a todas, né? Ele não discutiu sobre isso, não era o foco de pesquisa dele, não foi a proposta que ele tem, mas ele traz nuances, sabe? Eu acho que são pontos bem interessantes. Pode falar, Christian, senão eu também fico falando aqui, gente, eu não paro. Me cortem aí. Eu não era eu que ia como é que fala? Me cortar. A Leda refutou essa tarefa, ela não entendeu. Sérgio, pode contar-nos como se passa com os gitanos aí em Espanha? Porque, como, por exemplo, a gente está falando de racismo mais negro e branco, né? Mas eu queria que o Sérgio nos contasse uma experiência que ele teve. Bruno, preciso falar com você depois. Sim. Na verdade, brigar com você, Bruno. Mas depois a gente briga. Mas, Sérgio, por favor, você pode contar... Gente, na Espanha, só um momento. Na Espanha, para além dos negros, acontece uma briga direta. Tudo que a Cíntia acabou de falar, como contexto geral, na Espanha acontece com os ciganos. Os negros, ou seja, os negros na Espanha são como os indígenas no Brasil, ou seja, não são gente. Essa palavra que usam na Espanha. Tipo, negro geralmente não é gente. A violência direto está dada com os ciganos. Porque quando você, tipo, te olham assim, né? Você existe? Entende? Então, por isso, Sérgio, por favor, pode trazer um panorama general de lo que pasa con los gitanos ahí. Sí, es un grupo social que también está muy marginado porque además tienen como... yo no sé, Cristian, si exactamente lo que comentabas ahora sería también como el negro, dicho allí en Brasil. Aquí hay varios tipos de discriminación, no solo con gitanos, también ocurre con la raza, con el negro, con el oriental, asiático, ocurre mucho. Aquí en concreto en España es verdad lo que dices, que el pueblo gitano normalmente está en zonas con una realidad social muy pobre, que necesitan de mucha ayuda externa y casi nunca se la ofrecen. Es decir, es un grupo social que siempre están un poco, como decimos aquí, no sé si la expresión se entenderá allí, pero es un poco como a la mano de Dios, como desamparados. Es como dejarlos un poco a ver que... como un poco a la suerte del mundo, ¿no? Entonces, es verdad que también los barrios en donde viven los grupos sociales de etnia gitana son barrios muy conflictivos y esto no ayuda a que la masa social normal pueda acercarse a tratar más con ellos de igual a igual. Tienen como, incluso digamos que miedo, no es tanto la sensación como comentaba Cintia Oleda, del hecho de discriminar al negro, sino en cuestión de que incluso puede
parecer que tiene un nivel inferior el negro cuando hablamos de discriminación, ¿eh? Pero sin embargo en la etnia gitana, el grupo social gitano, incluso aquí se le tiene cierto miedo. No es tanto una discriminación por ser inferior, que también existe, ¿eh? Pero el principal motivo por el cual no existe una unión más cercana entre el grupo gitano y la comunidad social es porque existe cierto miedo, porque suelen ser, ellos tienen otras, es otra manera de vivir, es otra manera de entender la vida. Si allí hay un conflicto, allí se resuelve con la violencia, pero es que es así, es decir, a veces cuando estando en colegios, como en mi experiencia como maestro, estando en colegios, he tenido a niños que eran gitanos y tú acabas entendiendo que cuando ellos tienen un problema, la violencia es el primer recurso que utilizan. Y es muy difícil para ellos entender que mediante el diálogo, que la empatía, el ponerse en el lugar de otra persona, el intentar hablar, el intentar dialogar, todo eso a ellos se les queda muy lejos. Para ellos lo primero es la violencia y es la manera que tienen de arreglar las cosas, pero es que les han criado así. Es decir, el gran problema es intentar cambiarles esa manera de ver el mundo, la vida, porque ellos se han criado así. Entonces, es algo parecido a lo que decíamos la semana pasada en cuestión también de los padres, que por mucho que el maestro intente transmitir valores sociales, si desde la familia del niño y de la niña no tienen esa misma visión que tiene el maestro, es muy difícil hacerles cambiar esa percepción, porque el niño y la niña siempre harán más caso al padre o a la madre. Entonces, es muy difícil. El problema que aquí existe más allá con la etnia gitana o con los grupos de etnia gitana es que ellos no son muy, ¿cómo decirlo? No son muy afines a querer intentar cambiar las cosas. Ellos son mucho de su cultura, de su manera de arreglar las cosas, de que cuando hay un conflicto se arregla mediante una solución conflictiva, mediante una pelea o lo que sea. Y cuando tú intentas hacer ver que existen otras vías pacíficas mediante el diálogo, la resolución de conflictos, el mediar entre dos partes, el saber escuchar, ni siquiera ellos tienen, la mayoría, ni siquiera tienen la voluntad para escucharte e intentar cambiar las cosas, intentar cambiar o resolver los problemas de otra manera. Esto es un poco, yo creo que la diferencia entre lo que comentaban Cintia y Leda en cuestión del negro allí en Brasil y los grupos sociales aquí de la etnia gitana, que es verdad que también están como apartados, pero hay una sensación de miedo. De hecho, no muy lejos de aquí de mi casa, a lo mejor a unos 20 minutos andando, hay un barrio que se llama San Roque, que es puro es habitado solo por gitanos y gitanas, por grupos de etnia gitana. Y mucha gente evita pasar por ese barrio por miedo a que pueda pasar algo, sobre todo si es de noche o porque te sientes muy inseguro. Entonces, en ese sentido, es curioso, pero la discriminación racial que existe con los gitanos, es verdad que hay gente que entiende que son como, o que piensan que son como un grupo menor, inferior al normal, pero en diferencia a lo que comentaban Leda y Cintia, yo creo que es más un miedo que se tiene. Y sin embargo, aquí en España también en cuanto a la palabra racista, el racismo, en cuanto a deshumanizar, que decía Cristian también, al negro, aquí existe, aquí hay. Lo que pasa es que digamos que están muy escondidos y cuando aflora
una conducta discriminatoria hacia un negro o hacia un asiático o bueno, hacia otra persona que no sea española, se hace desde el punto de vista de que él sí que es inferior. Sin embargo, Cristian, ya acabo, sin embargo, aquí existe una cosa muy curiosa, que es que en Cataluña es Girona, Tarragona, Lleida y Barcelona. En Cataluña, desde unos años a esta parte, vistos por España, también estamos como que un poco aislados, porque no sé si saben el tema este de la independencia de Cataluña, que se busca, que se quiere, que hay muchas... Sergio, sí. No, de ese tema, quería que aprofundizasse un poco más sobre, porque la gente piensa España es un país, pero sabemos que existen 5 países en España. Dale, por favor, puede profundizar porque para la gente, para que nos comprendamos y que ahora, Cristian. Sí, ahora sí. Es relativamente sencillo. Cataluña, que está compuesta por estas 4 ciudades, Tarragona, Lleida, Barcelona y Girona, forman la comunidad autónoma de Cataluña, que son los catalanes, la comunidad catalana. Y tiene una lengua propia. Exacto, sí, con su lengua propia. Es importante para ellos saber. Sí, es con su lengua propia. L'idioma català és aquest que té com una mica de suaor i sí, és diferent. L'idioma català i l'idioma català és diferent al de l'espanyol, que és aquest, que seria l'espanyol. Però el català... Jo me recuerdo sempre al mateix. El mateix, molt bé. El mateix. És molt bueno. I bon dia, bona tarda, bona nit. Sí. No, buen día. Sí. Al mateix me encantava quan me hablava. Al mateix parer. Sí. Al mateix es talvez. Exacto, sí, lo mismo. Entonces, aquí hay, desde mi punto de vista, esto ya es una opinión personal, desde mi punto de vista aquí tenemos 2 problemas, que es que dentro de Cataluña hay mucha gente que se siente española, porque Cataluña está dentro de España, pero también hay mucha gente que no se siente española, se siente catalana, solo catalana, aunque Cataluña esté dentro de España según las instituciones gubernamentales y por leyes y demás. Pero Cataluña es un lugar de mucho arraigo, con una cultura muy propia, como decía Cristian, con un idioma propio, con unas raíces muy duras, muy profundas, y que en su momento no estaba unida a España. Esto viene de las guerras de antiguas y demás, pero hubo una época en que era independiente. Se perdió una guerra y bueno, por hacerlo así rápido, se unió contra España. Pero hay mucha gente, muchos catalanes, muchas catalanas, que se sienten solo catalanes. Es más, si tú les dices que eres catalán y español, se pueden sentir ofendidas, pueden creer que las estás insultando. Y ellos te dicen, no, yo soy catalán, sí, pero no soy español. Es más, Sergio, cuando llegas en Barcelona no puedes decir que llegué en España. Claro. Llegué en Cataluña. Claro. Quando você foi para a Espanha, não diz assim, cheguei em Barcelona, cheguei na Espanha, não. Já vão te olhar diferente. Então, você diz assim, cheguei em Catalunha. Uma ofensa que eu aprendi em Catalunha, que quando alguém está muito enfadado, ou seja, nervioso, muito puto mesmo, no português brasileiro, assim, me cago em la leche de la Santa Madre Igreja Católica. Tipo, porque Madrid é muito religioso. E Catalunha também é, mas como Madrid é religioso, então eles fazem o contrário do Madrid. Tipo, hoje é feriado em Madrid. Catalunha vai fazer sempre que seja diferente da Catalunha. Porque eles sempre querem mostrar o que é diferente. Então, quando você está muito puto, quando a gente fala puta que o pariu, nosso, significa me cago em la leche de la puta Santa Igreja Católica. Se alguém te disser isso,
sai da frente. Porque a pessoa está muito, muito, muito puta. Sim, lo aprendi. Sei que, como eu não sabia o que significava, tampouco me importava, eu era estudiante, então lo repetia para todos lados. Sí, no, es diferente. Además, No, Cristian, não tem que dizer assim, porque é violento, é muito duro. Não me importava. da igual, da igual. Sí, sí. Aquí yo creo que además es que en el hubo un antes y un... Aquí vivimos una época de muchos años, un poco, digamos, por decirlo así, de paz, pero no sé si allí en Brasil llegaron las noticias, pero aquí hubo un antes y un después a partir del 1 de octubre del 2017. Ese día aquí fue muy triste, fue porque la gente quería, para resumirlo un poco, todo el mundo que quería la independencia quería ir a votar y dejar constancia de que quería la independencia. Pero eso no era válido para el gobierno español. Esa era como una... aquí lo llamaron la independencia autonómica, alguna cosa así, que para los catalanes tenía valor, es decir, que si las votaciones, las elecciones... ¿Sí? ¿Estabas aquí, Cristian? Fue un momento muy duro, porque nunca se había vivido una violencia, además en los colegios, a policías golpeando a gente que solo iba a poner una papeleta. Yo recuerdo que en mis clases en la universidad, cuando a veces les hablo de valores, intento no hablar de política en la universidad, pero a veces es inevitable, por muchos motivos. Pero cuando a veces a mis alumnos universitarios les hablo de la idea de transmitir valores, a veces me remonto a este día, porque mi idea es decir, da igual que tú seas independentista o que no seas independentista. Para mí, lo más importante es que ese día hubo gente que salió dañada por cuerpos policiales. Y hubo gente que perdió un ojo, y hubo gente que perdió un brazo y que se le rompió una pierna, y hubo gente mayor que fue tirada por las escaleras, y etcétera, y niños también golpeados, etcétera, etcétera. A raíz de eso, pues hubo aquel famoso juicio, transmitido por la tele también y demás. Que, por cierto, yo fui uno de los que los vio cada día, porque, bueno, de hecho, para mí ese día cambió mi manera de ver la política. Yo no estaba muy interesado en la política hasta ese día, pero porque me dolió mucho que eso pasara en Barcelona. Yo nunca me esperaba que en Barcelona volaran adoquines, hubiese una batalla campal en medio de Barcelona, aquí a media hora caminando. Y eso fue muy duro. Y todo viene por el tema este de no considerarnos todos como de la misma patria. De hecho, ahora están haciendo los Juegos Olímpicos en París. Y si os digo la verdad, yo conozco a muchos compañeros, compañeras, que les da igual si España gana o no, porque no se sienten españoles. Otra cosa es que hubiese una selección catalana. Entonces sí, irían. Pero hay gente que ahora les da igual si España gana más medallas, menos, si queda por encima. Incluso hay gente que quiere que pierda, aunque suene raro, pero incluso hay gente que quiere que pierda por esta animadversión hacia el conjunto de España. Entonces, bueno, es una situación, es un clima complicado y tienes que andar con mucho ojo, con mucho tacto, según en qué grupos te encuentres. Muito ojo significa, não sei se vocês entendem a expressão, muito ojo significa desconfiado. Sí, con cuidado. Es porque a veces, bueno, aquí de hecho, hay, cuando hubo este auge del 1 de octubre, en el 2017, a raíz de ahí hubo incluso una separación social muy grande, incluso entre familias, porque incluso miembros de las propias familias, algunos estaban a favor de la independencia y otros no. Y esto en una misma familia, con lo cual
extrapolado al conjunto social de la masa social, a la ciudadanía, fue una situación muy grave. Pero volvemos a lo mismo, es que es un tema de valores. Es un tema de valores. Es decir, igual que la semana pasada hablábamos del género, el racismo es cuestión de sentido común, es cuestión de entender que todos somos diferentes, pero tenemos que tratarnos igual, desde mi punto de vista. Esos son valores que yo creo que desde la educación tenemos o podemos hacer. Mi área es la educación física. No sé si hay alguno aquí también de educación física, pero mi área es la educación física. Para mí es muy importante que lo primero que se transmita sean valores. Yo ahora tengo un problema, por ejemplo, vosotros lo conoceréis, el jugador brasileño Vinicius, que juega en el Real Madrid, aquí hubo una gran problemática a causa de los insultos racistas que él escuchaba en los campos de fútbol. Y se llegó a decir que España era un país racista. Bueno, ocurre como en todos lados, que por desgracia hay de todo en todos sitios. Y cuando sale uno a decir alguna barbaridad, pues algunos se unen y por suerte muchos van en contra e intentan luchar contra eso. Pero sí, claro que hay episodios de racismo. Y... Dale, Cristian. Graças, Sérgio. Gente, se quiserem, vão para Catalunha, que o Sérgio vai receber vocês lá. É muito bom estar lá. Bueno, yo me emociono por hablar de Cataluña porque yo viví ahí cuando estaba estudiando e comparto. Para vocês terem uma ideia, Catalunha ajudou Portugal a brigar uma certa independência, porque Portugal conquistou o mundo, né? Beleza. Mas só conseguiu se separar. Vamos pensar um mapa, né? Mapa, cabeça para baixo. Portugalzinho, lembra do mapa da Europa? O Portugal ali, ele era Espanha. Só que, para que se separasse e ficasse forte, Catalunha mandou, não soldados, mas ajudou, entendeu? Então, em outras palavras, Portugal só é Portugal também por causa disso. Por isso que poucas pessoas de Portugal estariam a favor da Espanha, mas sim a favor da Catalunha, né? Porque tem essa relação de dependência, né? Porque era tudo, tanto que fala ibero, né? Em esse sentido, Sérgio, muitas graças. Em dezembro, nos vemos. Sim, estarei aí, pero em Paris. Sim. Não, também. Voy a visitar a Marcelo, que é o padrinho de minha hija, que quer vê-la, e então estaremos juntos. Nesse sentido, pessoal, eu penso assim, nós não podemos também, não é a minha opinião, né? O professor Christian, se eu for professor, me cortem. Isso aqui é um grupo de estudo. Então, eu estou dando a minha perspectiva de estudo. Não podemos também romantizar os negros. Tampouco os ciganos. Tampouco as mulheres. Muito menos as crianças, que são tiranas. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O fato de eu ser negro, sofrer violência racial, não significa que eu não pratico violência. Querendo ou não querendo. Não dou bom dia para mendigo, por exemplo. Isso é ruim. Mas, por quê? Pelo contexto social que a gente sabe. Se você dá bom dia, o cara vai querer isso, vai querer aquilo, não sei o quê. Então, política do Christian. Não olha, não sei o quê, etc. Por que o Christian está dizendo isso, na minha opinião? É porque, muitas vezes, pensamos que, por sermos vítimas eleitos, ou seja, mulher, negro, criança, etc., nós somos puros. O Fanon, o Adorno, até o próprio Paulo Freire, isso já vem de Sócrates, tá? Eles não inventaram nada. Inclusive, Cíntia, a frase que você disse que o sonho do oprimido é ser opressor, não é do Paulo Freire, tão um pouco do Fanon, é do Sócrates.
O Paulo Freire tem uma boa, posso dizer isso sim, podem gravar. Ele interpretou clássicos em linguagem brasileira. E quem não lê os clássicos, acha que o Paulo Freire é o cara. É patrono da educação? Sim. Sim. Cara, leia O Banquete, só para começar. Quando você lê O Banquete, você vai ver todos os livros do Paulo Freire ali colocados. O que acontece com nós brasileiros? Não lemos os clássicos, porque achamos perda de tempo. E a geração YouTube, geração Google, geração GPT Chat, vai ser pior ainda. Quando você falar numa aula, abrindo parênteses, quando você estiver fazendo uma aula, a geração GPT Chat vai dizer, professor, mas isso já está no YouTube. Só que não sabe quem disse isso primeiro. Aí você pensa, né, claro, é isso. Então, nós não podemos pensar que, por sermos negros, mulheres, etc., etc., somos pessoas mais puras. O racismo, ou a violência, o tema de hoje, né? Racismo e educação, ele acontece necessariamente no contexto da autodiferenciação. Meu pai tem 82 anos, ele é negro, sofreu todo tipo de racismo que vocês podem imaginar. Uma vez ele estava em Paris, dormiu num quarto de hotel, a camarreira chegou no quarto, os lençóis eram brancos, né? Ele estava meio que saindo, a camarreira olhou para ele, olhou para os lençóis e disse, ué, não estão pretos. E aí, ele teve que olhar para ela e disse, não. Percebam o que é isso como violência. Só que esse bem o próprio pai disse, eu perguntei para ele, tá, pai, mas se os negros tivessem o poder e as armas dos brancos, ele olhou para mim, certeiro, os brancos estariam dizimados. Percebem que, na minha opinião, pessoal e como estudioso disso, nós não podemos romantizar também essa questão, né? Então, nesse processo de não romantização, não anula o sentimento da violência imposta estruturalmente. Por isso a complexidade. Não é simplesmente dizer, não sou racista, não. Não é isso. É como você se comporta, esse é o ponto de vista, é como você se comporta diante de situações que a vida nos oferece. Não só situações raciais, etc. Sérgio, eu vou escrever um texto sobre o racismo que o Vinícius sofre na Espanha. Já está em curso, já está elaborado, como a Cíntia disse, né? Está na minha ideia. Eu converso comigo mesmo, o texto já está pronto na minha cabeça, só que tem que ir para o papel. Como eu sou PQ, já está pré-aprovado. Se puedo ayudarte, yo dispuesto. Dale! Aí, quem mais? Podemos ter 4 autores, o Sérgio e eu, e mais quem quiser. Está na minha ideia, só que já está pré-aprovado, aí eu tenho que fazer. Não me alongando muito, só queria dar esse ponto. Tem uma frase muito potente do Adorno, quando ele foi acusado de racista, a gente vai estudar a partir do segundo semestre sobre esse tema, ele falou de jazz, ele falou que o jazz não é novidade, etc. Ele foi acusado de racista, só que ele estava vivo e pôde responder. A resposta, gente, é de tremer as pernas. O Adorno já era foda como pessoa, cara, o cara acusou ele de racismo, ele respondeu, a última frase do texto é, os negros não são seres humanos melhores do que os brancos. Se você for, quando você lê Pele Negra, Máscaras Brancas, o Fanon vai repetir a mesma frase, só que de uma outra forma, mas o Fanon vai repetir a mesma frase. Christian, como você sabe disso? Que eu examino essa porcaria dos textos. Eu estudo. Me incomoda uma palavra que está errada. Por exemplo, a Verger,
a tradução do texto, não porque a Juliane não está aqui, mas se vocês lerem a Vergé direitinho ali, gente, tem várias palavras traduzidas erradas. Tem. Por que, Cristian? Como você sabe disso? Porque eu não leio, eu estudo o texto. Essa é a diferença de ler e estudar. Ela fala plantation memory sem falar da grada. Vocês perceberam da Vergé? Cara, ela fala plantation memory. Puxa, custa dizer. O que nós temos e por que eu estou dizendo isso? De novo, ela é uma mulher. Ela não a conheço, não sei se ela é negra ou não sei o que, mas eu sei que ela não é francesa. Só que, se você quer fazer justiça a partir do seu lugar de fala, ou seja, da localidade discursiva, você tem que ter a humanidade de fazer jus aos que te antecederam. Não estou falando dessa porcaria que nós temos no Brasil, a ancestralidade. Vejo pessoas loiras dizendo minha ancestralidade. Onde que está a sua ancestralidade, cara? Você veio dos barcos europeus. Pessoas brancas no Brasil vieram nesse contexto. Assim como os negros vieram no contexto de escravização. Só que, quando você pensa no contexto da escrita, eu penso isso nos meus escritos, eu tenho que fazer a referência. Só que essa referência, ela tem que dar jus, né? As palavras. Não é que a Vergé é ruim, muito pelo contrário, potente, serve para todos os estudos que nós fomos fazer no nosso grupo de estudo. Falei com a Cíntia, a Leda vai fazer sobre isso. É uma referência que precisamos nos aprofundar. Por outro lado, precisamos também entender que nós não somos melhores do que o branco, só por ser negro, né? Então, quando o Sérgio fala, tem muitas pessoas que evitam os bairros de ciganos, né? Porque sabe que lá tem ciganos. Gente, é verdade. Você é assaltado, você é violentado, você tem uma outra perspectiva de vida que você não consegue entender, né? Não podemos também dizer, os ciganos, coitados no bairro. Não, são violentos, sim. Eu presenciei, Sérgio, eu vou falar em português, quero que me compreendas. Eu presenciei, eu estava no Porto, duas situações que são muito ruins do ponto de vista da gente que defende a humanidade do outro, etc. Eu estava em Porto, presenciei uma violação de um ponto de ônibus, de quebrar. As pessoas que estão quebrando. É quando você vê, eram pessoas, não é asiático, árabes, entende? E aí você olha, eu falei, cara, se Portugal já é ruim, Portugal entre aspas, é o lixo da Europa, né? Todo mundo toma Portugal como, Portugal, né? Quase América Latina. Eu falei, cara, se a coisa já é ruim, por que vocês estão quebrando o que funciona aqui? Entende? E aí, em Paris, também presenciei isso. Quando você olha quem está fazendo a violência, pessoas que são dito árabes. Então, de uma certa forma ou de uma certa maneira, muitos das pessoas que não se entendem como são, por conta da colonialização, acabam repetindo, ou seja, se encaixando no estereótipo daquilo que se espera. Com certeza, a civilização europeia foi um problema, né? Isso eu já estou falando pensando no YouTube. Sim, foi um problema. Por outro lado, nós não podemos pensar que a relação humana precisa de certa... Não é que o Freud disse isso para o Ocidente, tudo bem, mas a relação humana precisa de uma certa abdicação de si mesmo. O que significa isso? Significa que
posso não concordar com você, mas eu posso ser seu amigo. Eu posso estar com você. Mas para que eu esteja com você? Dos nossos trabalhos, meu orientador falou uma coisa. Isso é para vocês, viu? Podem usar contra mim. Uma vez eu fui... A minha tese começou 1 ano. Depois de 1 ano, eu li um romance. Eu falei para ele, eu não quero mais fazer aquela tese. Vou mudar. Ele olhou para mim, Christian, você já está há 1 ano fazendo isso. Não dá para você fazer uma tese sobre o que você não entende. Eu falei, eu vou passar a entender e vou defender essa tese. E pronto. É um livro que eu recomendo. Nunca morra antes de ler esse livro. Um rio chamado Tempo, uma casa chamada Terra, do Miyakoto. É incrível. Eu mudei a tese. Ele disse assim, eu não concordo com você. Mas se você defender isso, eu estou contigo. Isso significa, para concluir, que eu já estou falando demais também, mas para concluir, significa que nós não precisamos pensar que somos seres humanos melhores ou piores por causa disso ou daquilo. Apenas estamos ocupando, hoje em dia, ou socialmente, o lugar da vítima. Ah, tá, não vou concluir. Vou me estender só mais um bocadinho. Eu estava no Peru agora, gente, eu vi uma civilização Ximu, 7.000 anos. Qual a minha surpresa? Eles eram classistas, racistas, homofóbicos, machistas. Gente, há 7.000 anos. E isso, para mim, foi surpreendente. Como? Indígenas? Podem buscar na internet, civilização Ximu. Como assim? Os incas não melhoraram, pioraram a situação, porque eles conquistavam pela... Não, dominavam pela conquista. Tá, pronto. Leda, pode ir. Muito obrigada pelas considerações de vocês. É muito isso mesmo. Essa questão, né, nossa, foi respondida a minha questão, sim, maravilhosamente. Nada mais. Pode ir para a Cíntia. Gente, a gente está encaminhando para o final do nosso horário. Eu queria saber se tem mais alguém que quer fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta que não foi feita. Enfim, para a gente debater aí nesses últimos 8 minutinhos que a gente tem. Tá bom. Vamos encerrando. Cíntia, parabéns. Parabéns. Como digo para todas as minhas orientandas. Gente, eu sou, como vocês me conhecem, eu me amo, eu sou autossuficiente. Mas, cara, eu tive a sorte de ter orientandas que também estão à altura. Eu sou muito orgulhoso de vocês, né? Cíntia, parabéns pela apresentação. Leda, a sua pergunta, na verdade, ela não tem que se transformar em pergunta. Por que não se transformar em pergunta? Porque se ela tiver resposta, as pessoas podem achar que deu, né? Ela tem que nos acompanhar permanentemente, sabe? Nunca queira encontrar uma... Quem te responder assertivamente a questão que você colocou, não é nem pergunta, é questão que você colocou, olvida, ou seja, esquece dessa pessoa. Por quê? Quando nós estamos satisfeitos, pensa metaforicamente, eu estou com a família do meu amigo aqui, e ele estava tentando falar complexamente uma coisa para a Giane, que eu chamo de minha esposa, que é a esposa dele. Aí, tem uma criança, o Victor, né? Ele falou assim, ó, papai, é assim, polícia e ladrão. Ele explicou de forma muito didática e atingiu o objetivo. Portanto, se a sua questão, assim, Leda, tiver esse objetivo atingido, ela morre. Entende? E se morrer uma questão dessa, de como podemos, ou por que temos que falar de racismo, violências na educação,
a gente vai achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Pode ficar tudo bem, tá? Então, permaneça com isso. Sempre que você, todos, né? Bruno, eu quero que você fique um pouco mais comigo, tá? 5 minutos, pode ser? Então, todos nós precisamos trazer essa sua questão para a nossa pesquisa. Mas não para ser respondida, mas sim para ser pensada, tá? Com isso, eu estou satisfeito com tudo, né? E eu quero compartilhar com vocês a alegria da confirmação da minha bolsa PQ. Aê! Sim, Parabéns! estou extasiado. Agora ele é PQ. Sim. Sabe o que aconteceu? Parece mentira. Gente, os dinheiros começaram a vir. Tá gravando ainda. Pode deixar, eu vou dizer. Porque, gente, Sérgio, recebi uma bolsa, como é que é bolsa? Não, como é que se chama? Uma financiação do governo brasileiro por 3 anos. Ou seja, as coisas começaram a funcionar. Gente, a própria me ligou para dizer, professor, o projeto que você submeteu vai ser aprovado, mas como é que a gente faz? Eu tive que dar sugestão no edital. Eu falei de você, Cíntia, porque o edital estava errado, dizendo, estava errado, pode gravar, estava errado, condicionando a aprovação de um projeto, de uma participação em evento, o artigo publicado. Eu falei, não, isso tem que ser critério de classificação, mas não de eliminação. Vocês acreditam que me ouviram? Que bom, né? Então, está tudo aprovado. Cíntia, pode, Leda vai ser aprovado, vai ser aprovado. Quem quiser vir para o evento, pode ser. Estou muito feliz, orgulhoso e, portanto, agradeço a vocês, minhas orientandas, meus orientandos, porque nós somos falados, sim. Produtivista, sim, porém com qualidade. Uau, isso aí vai virar uma frase de campanha. Vamos fazer uma camiseta do Edu Forp. Não, nesse sim. Para com isso, Cíntia, nem tanto. Vou parar de gravar para falar uma piada. Sendo assim, encerramos, né? Parabéns, Leda, parabéns, Cíntia, e muito obrigado por tudo. Deixa eu só fazer uma fala final, aquela Pode. Que eu quase não gosto de falar. Assim, só para deixar de indicação mesmo para todo mundo, eu acho que todo mundo do grupo vai assistir. Nós temos aí alguns PIBICs, a gente tem um pessoal qualificando no mestrado, tem muita gente aí concorrendo para o doutorado, né? Já temos uma doutora com o selo Kid Mumu. Então, eu acho que vale, e não só no Fanon, tá? Aí falando enquanto grupo de pesquisa mesmo. O referencial teórico, né, a teoria crítica para a ação que a gente, enquanto grupo, escreve, e aí independe dos temas e de objetos de pesquisa, né, porque acho que o que nos une é isso, os referenciais que nós temos mobilizado enquanto grupo, eles nos oferecem uma compreensão profunda das complexidades, tanto de identidade, como dinâmica de opressão, e resistência, que foi... Digo esses pontos porque esses são pontos que foram considerados aqui no texto do Fanon, e que a gente pode também ver na fala da Leda, na fala do Christian, na fala do Sérgio, né? Então, são complexos, apesar de serem situações que são complexas e que envolvem violências, envolvem questão de mulheres, envolvem questões raciais, envolvem questões de identidade, e elas acontecem não da mesma forma e nem na mesma proporção, mas ela é comum ao mundo que a gente vive. Muitas das experiências que a gente tem no Brasil, o Sérgio relatou ali que acontece na Espanha, na Catalunha, né, naquela divisão que tem ali também, como os embates acontecem ali. Então, a gente consegue também ver que o que nós estamos fazendo, e aí é o Edu Forpin, né, que é esse internacional, ele faz muito sentido a proposta, e falando aqui num grupo que trabalha com educação,
né? Que é algo que eu defendo quando eu escrevo e eu acredito que possa colaborar com as pesquisas de vocês que estão assistindo, né? Incorporar essas perspectivas teóricas que nós, enquanto grupo, defendemos, né? Aí não é uma Bíblia, não é sagrado, a gente fala com outras pessoas também, mas existe uma base comum entre todo mundo. Quando a gente traz essa perspectiva para a educação, a gente, nos textos, nas propostas que a gente faz, o intuito é promover, né, uma autoaceitação, empatia, a injustiça social, justiça restaurativa que seja. Então, tem vários pontos aí que a gente, enquanto grupo, vem defendendo, cada qual de acordo com seu objeto e com seu tema, né? E, no final, o que eu acho que é comum é tentar, não sei se é tentar a palavra, mas criar um ambiente onde todas as identidades são reconhecidas e valorizadas. E aí, quando a gente usa raças, entre aspas, e que as pessoas insistentemente, ainda querem saber por quê, querem nota de rodapé, querem que explique em vários lugares, apesar da produção de quem, inclusive, utiliza ser vastíssima sobre, né, ela é importante. Então, para quem está assistindo e está chegando agora, muita coisa faz sentido enquanto grupo de pesquisa e é bem importante todo mundo entender o objetivo final, sabe? Leiam aí a proposta de projeto de pesquisa do orientador, para vocês entenderem, porque aí a gente consegue fazer essa conexão com as pesquisas que nós estamos desenvolvendo enquanto grupo, e isso é bem importante. Não só para o Christian, ou para o grupo, ou para o programa, mas falando em jogo, uma regra de jogo, a gente precisa ter essa comunicação que seja, as coisas precisam estar interligadas, e às vezes a gente fica muito ali focado no tema da gente, e no objeto da gente, e esquece de interligar. Eu sei que no EduForp a gente não faz isso muito, porque o Christian pega, né, ele pega as redinhas e puxa e faz a gente trabalhar junto, mas talvez possa partir isso da gente também, né? Não só dele. E é bem importante para vocês que estão chegando aí, que eu já estou indo embora. Mas para quem está chegando é importante. É isso. Um beijo. Muito obrigado, Cíntia, mas você... Claro, todo mundo sabe que eu sou libidinal, né? Mas ex-orientador não existe. Você vai embora, mas eu quero ir para Piauí. É Piauí que você está, né? Tá onde? Paraíba. Paraíba. Sabe o que aconteceu? Eu recebi uma... Bom, não estou me promovendo, mas enfim. Eu recebi um convite para ser avaliador de uma coisa em Paraíba. Eu falei, não, vou, porque a Cíntia está lá. Mas, enfim, gente, é isso. Não sou... Apesar de parecer, mas não sou egocêntrico, tanto que eu tiro todo mundo que não é meu ex-orientador, meus ex. Sérgio, que estamos bem, que nos vemos em Paris em dezembro. Eu estarei aí em Espanha com o Marcelo. E Leda, parabéns mais uma vez. Dai, obrigado pela cueca virada, melhor de Três Lagoas. Depois vocês vão comer a cueca virada da Leda. Ah, tá, uma novidade. Não só novidade, mas estava na minha cabeça e agora já tirei. Ano que vem teremos o EduForp Internacional. E sim, vamos trazer pessoas de vários países. Registro aqui a presença. Sérgio, temos uma Agustina, está no Uruguai. Ella é mi orientanda. ¿Comprende? ¿Orientanda? Sí, como doctoranda, ¿no? Sí, pero es de maestría en Uruguay, la Universidad de la República, en Montevideo. Okay. Mi coordenada, yo soy el coordinador de su tesis de maestría. Agustín está en Uruguay, que sí, tú estás en España, o sea, somos internacionales. Sí, cuídate y buen verano. El sábado tenemos otro. Sí, tenemos que hacerlo. Gracias.
Gente, muito obrigado por tudo. Sem palavras, vou parar de gravar. Sem palavras para todas, né? Vocês sabem que se está errado,